Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos dar sequência ao propósito aí do estudo do livro de João, do Evangelho de João. Vocês que têm acompanhado aí no canal, os primeiros 19 capítulos já foram expostos e hoje especificamente a gente vai se prender ao capítulo 20 do Evangelho de João. E como a gente tem trabalhado no decorrer desse estudo desse evangelho, o objetivo de João ao escrever o evangelho é demonstrar, através da vida e do ministério de Jesus, que ele é de fato o Filho de Deus. Então, João se prende a muitos detalhes, né, relacionados a milagres e sempre enfatizando que o objetivo era que a fé fosse vivificada em Cristo como o Filho de Deus ou o próprio Deus, né, o Verbo encarnado. E hoje, o objetivo da gente é estudar o capítulo 20 do Evangelho de João. Antes de vocês darem sequência ao estudo, eu quero ressaltar a necessidade de primeiro ser feita uma leitura do capítulo 20 por inteiro, completo, para depois vocês darem sequência à exposição, então, do conteúdo do estudo. Então, dê uma pausa aí no vídeo, faça a leitura e depois retornem e dá prosseguimento aí ao que a gente vai tentar aí trazer dentro do que o evangelista nos propõe. O capítulo 20 de João, ele vai relatar os acontecimentos acerca da ressurreição de Cristo, algo glorioso, algo maravilhoso em que se prende a nossa esperança enquanto cristão. E pelo menos 4 testemunhas são enfatizadas aí de acordo com o que João descreve no seu relato. Essas personagens são Maria Madalena, esse outro aí tem alguns textos que nos apontam ser o próprio evangelista, né, João, ou chamado o discípulo a quem Jesus amava, Pedro e Tomé. São então as 4 personagens que a gente vai prender a nossa atenção acerca de como elas se comportaram diante da morte, né, da crucificação, do sepultamento de Jesus e a sua futura ressurreição, conforme já havia sido profetizado. Bom, do capítulo 20, de 1 ao 9, a gente vai pegar aí João narrando que Maria Madalena, ela vai até o túmulo no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Jesus foi sepultado e no sábado tem todos aqueles acontecimentos de preparativos dos judeus que não pode trabalhar, a própria preparação da Páscoa e essa, né, que era Páscoa. E no primeiro dia, então, Maria vai para o sepulcro e ela, então, tá lá. A hora que ela chega ao sepulcro, ela vê que a pedra foi removida, a pedra, né, que tinha sido colocado para proteger o sepulcro, não estava lá. E ela então vai correr atrás do outro, segundo João aí no versículo 2, e de Pedro. E vai contar para eles o que ela viu. Ela vai falar o quê? Tiraram o Senhor, esconderam, né, roubaram o seu corpo.
Pedro, então, e diante da notícia, Pedro e o outro, o discípulo a quem Jesus amava, correram para ir até o sepulcro e, chegando lá, primeiro João chega, dá uma olhada de longe, e depois Pedro chega, olha, entra, depois João também, ou o outro aí, vamos falar que é João, entram e vê então as faixas de linho e Jesus então não estava lá. E diante disso, o fato de que Jesus não estava lá no versículo 9 tem algo interessante, que no versículo 9 diz assim: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Tudo bem que Jesus falava que ele, né, ia morrer, ele ia para o Pai, mas que ele não ficaria no sepulcro, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, ele também, né, ia ficar 3 dias na terra ou debaixo da terra, mas que ele também ia ressuscitar. Mas isso na mente dos discípulos de Jesus, daqueles que o seguiam, era algo ainda muito difícil, né, de relacionar isso. Eles estavam vivendo os acontecimentos e relacionar tudo aquilo que era de ensinamento, quando de fato os fatos aconteceram, tornou-se meio confuso, né? Tanto que muitos deles, diante da crucificação, vão fazer o quê? Vão fugir, por medo. Então, essa compreensão de que a morte de Jesus não era o fim, era ainda algo, né, que os discípulos não tinham experimentado, né, o cumprimento disso. Era um ambiente muito tumultuado para eles conseguirem, ao mesmo tempo que estavam vivendo toda essa tragédia, conseguir fazer a leitura profética daquele momento com cumprimento das escrituras. Mas caminhando aí, os discípulos então vão voltar para casa, né? Vê que Jesus não está lá, vai voltar para casa, inclusive, de acordo com João, eles ficaram a portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus, o ambiente estava cercado e eles, com medo dos judeus, vão ficar então escondidinhos na deles. E Maria Madalena, então, vai ficar lá na entrada do sepulcro aos prantos, chorando. Por quê? Os discípulos viram e ela viu também que o túmulo estava vazio, que havia a faixa, que havia o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, mas nada de Jesus ali. Então, ela chora, e aí, diante do choro dela, ela está lá chorando. No versículo 12 fala que 2 anjos vestidos de branco estavam sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. E esses anjos, então, vão perguntar para ela por que ela estava chorando. E a resposta dela, lá no versículo 13, é: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E ela continua chorando, e aí ela olha e Jesus está sentado. E aí ele chama. Não, aí Jesus chama, estava ali, Jesus chama,
mas ela não reconhece. Ela pensa, quando ele pergunta para ela por que ela estava chorando, ela dá a mesma resposta que ela deu para os anjos: levaram meu Senhor e eu não sei para onde. Aí ela vai pensar que essa pessoa que está chamando agora é o jardineiro, tanto que o que ela vai falar com ele? Se o Senhor o levou, lá no versículo 15, se o Senhor o levou, diga-me onde o Senhor o colocou, você o colocou e eu o levarei. Então, os discípulos, Maria, nada dessa compreensão. Para eles, Jesus estava morto e o corpo havia sido retirado. E quando ela fala isso, Jesus a chama pelo nome, Maria. Isso é maravilhoso, porque quando Jesus se manifesta para ela, a chama pelo nome, ela o reconhece. E lá no versículo 16, ela, num grito de alegria, né? Rabone, ou meu mestre. Então, a partir disso, ela entende que Jesus não está morto. E Jesus, então, vai falar para ela, ó, eu preciso voltar para o meu pai. No versículo 17. Vá e avisa aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena, então, vai anunciar aos discípulos a sua experiência de ter visto o Senhor vivo. E, então, assim, depois que Jesus a chama, ela entende que ninguém tinha levado o corpo do Senhor, que ele permanecia vivo. Então, ela vai anunciar aos discípulos. E aí, os discípulos continuam lá, reunidos no espacinho deles, com medo dos judeus, e Jesus vai ter aí a segunda aparição, que é a aparição para os discípulos. E Jesus já entra e vai fazer a saudação, que o identifica, paz seja com vocês. Depois que ele faz a saudação, ele dá evidências de que de fato é ele. Né? Para Maria, ele identificou-se chamando-a pelo nome e ela o reconheceu. Agora, para os discípulos, ele chama e ele mostra, pede que olhe suas mãos e que olhe o seu lado, ou seja, onde estão os sinais da sua crucificação, da sua morte. E ao fazer isso, os discípulos, a reação dos discípulos, lógicos, maravilharam-se com o que viram e Jesus, então, no versículo 21, os envia. Novamente o saúda, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E soprou sobre eles o Espírito e disse, recebam o Espírito Santo. Então, na missão aqui com os discípulos, Jesus aparece, Jesus dá evidências de que o corpo não estava lá porque ele está vivo, o corpo não havia sido retirado. Jesus está vivo, mas ele mostra, né, as evidências, está aqui na minha mão, está aqui do lado, sou eu mesmo, e envia os discípulos, então, para missão. Os capacita, né, da graça do Espírito, que ele falou que quando ele fosse voltar para o Pai, os discípulos, né, receberiam essa graça do Espírito sobre eles. Então, ele sopra sobre eles e com esse poder do Espírito Santo, eles então estão aptos a anunciarem o Evangelho. A próxima aparição aí
né? Jesus aparece aos discípulos e a próxima aparição é a Tomé. E no versículo 24, fala que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, tá lá os discípulos, Jesus aparece, mostra, né, as evidências, os envia e Tomé não estava junto. Mas quando Tomé chega, os discípulos vão anunciar o que eles viram. Maria Madalena anuncia aos discípulos, os discípulos vão anunciar a Tomé, e o que Tomé vai fazer? Aquilo, né, que a maioria de nós conhece acerca de Tomé. Ele vai falar que ele não acreditaria se ele não pudesse ver as marcas dos pregos e colocar o dedo onde esses pregos estiveram. E colocar a mão também no lado, onde foi traspassada a lança. Aí lá ele diz, ó, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E uma semana após, Jesus vai novamente então fazer outra aparição. E dessa vez, Jesus vai aparecer para os discípulos e Tomé está junto. E Jesus vai se identificar através da saudação e vai chamar Tomé. E vai dizer a Tomé, ó, pode colocar o seu dedo, veja as minhas mãos, pode colocar a sua mão no meu lado, para que você tenha a convicção de que de fato sou eu. Para que você não duvide de que eu estou vivo. Estão aqui os sinais, né? Os sinais que me levaram à morte, eles estão aqui visíveis para que você não duvide. Então, quando Jesus se manifesta a Tomé, lá no versículo 26 diz que Tomé disse o seguinte, faz a seguinte declaração: Senhor meu e Deus meu. Então aqui Tomé vai fazer aquela declaração que eu diria que é ápice no Evangelho de João. Por quê? Porque ele vai fazer o reconhecimento de que Cristo, de fato, é Deus. E o objetivo de João é demonstrar que Jesus Cristo é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. E agora, a partir das evidências da ressurreição, Tomé reforça essa afirmação, né, como testemunha do fato de que Cristo é Deus. E eu acho uma lição muito interessante com relação a Jesus e a Tomé. Esse Tomé, lá no capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e tá aquele ambiente todo tumultuado, e os discípulos estão falando com Jesus para não ir, porque os sacerdotes estavam à procura de Jesus por causa do milagre que Jesus já havia feito com relação ao cego, e que Jesus deveria ficar então distante. Tomé vai falar com Jesus, não, já que você está disposto a ir, uma vez que Lázaro morreu, e você está disposto a ir, eu vou com você, estou pronto para ir e para passar com você o que tiver que passar. Né? Se é para morrer, vamos morrer juntos. Agora aqui, diante da morte de Jesus, Tomé já está naquela incerteza, mesmo, né, diante do fato das escrituras apontarem para Cristo e para a sua ressurreição, ele já está aqui demonstrando sua humanidade, né? E eu gosto disso porque
é igualzinho a gente, né? Gente como a gente. É gente que crê a ponto de orar e de ver milagres acontecendo, mas é gente também que em outros tempos recua um pouco e precisa de uma manifestação gloriosa de Deus através do seu Espírito para reacender na gente essa fé e essa expectativa de que Deus é Deus e que as condições ou as circunstâncias não limitam, nos limitam, né? Limita a nossa visão, faz a gente ficar obscurecido diante do nosso entendimento, mas não limita quem é Deus. Isso é grandioso, prova a nossa humanidade e prova a grandeza, a perfeição de quem é Deus. O seu constante amor, o seu constante perdão e o seu constante desejo ou misericórdia para conosco, seres tão inconstantes, mas que ele não deixa. Mesmo que a gente duvide, ele se revela para que a nossa fé seja animada e a gente continue a nossa caminhada. Ele encontrou Maria aos prantos, Maria Madalena, o que ele fez? Ele se identificou para ela. Ele a chamou pelo nome. Com relação aos discípulos trancados, com medo da fúria dos sacerdotes com relação aos seguidores dele, ele se manifesta, ele faz com que os discípulos o reconheçam, ele envia os discípulos, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Com relação a Tomé, ele deixa Tomé tocar, ele deixa Tomé ter uma experiência que o leve de volta a perseverar na fé. Igualzinho a gente. Então, assim, quando às vezes a gente, né? A gente um dia a gente está com a fé que se mandar a gente transportar os montes, eu acho que a gente é capaz de orar e pedir. Em outras circunstâncias, dependendo do que a gente vive, das nossas emoções, a gente está frágil. E Jesus precisa ter essa manifestação gloriosa para que a gente dê uma animada. Não que a gente deixe de crer naquilo que ele nos fala a respeito de quem ele é, da sua doutrina, mas a gente duvida de algumas coisas ligadas ao dia a dia e à forma como Deus age através da gente. A gente é o tempo inteiro condicionado a ver Deus através daquilo que a gente está vivendo. E Deus não está condicionado ao momento que a gente vive. Então, assim, essa manifestação de Cristo, é lógico que tem um objetivo, né? João vai definir isso também, mas eu quis trazer para a gente essa leitura de que Deus se manifesta para a gente quando a gente também está nessas circunstâncias de incerteza, para que a gente continue a nossa caminhada, para que a nossa esperança seja reanimada e a gente continue a nossa caminhada. Aqui, é lógico que Jesus dá evidências de que o túmulo estava vazio porque ele estava vivo. Então as pessoas viram e era necessário que as pessoas vissem, porque esse fato precisaria ser contado, precisaria de que pessoas presenciassem, porque é através das pessoas que viram que o testemunho é autenticado. O testemunho só é autenticado quando tem prova. Se a gente vai denunciar alguma coisa e a gente não consegue provar aquilo, seja denúncia ou seja para contar um fato, geralmente as coisas assim, a gente usa de recursos que estavam à nossa volta para a gente demonstrar que é verdadeiro. Então, o fato das pessoas terem estado com o Senhor, e segundo lá o livro de Atos, o Paulo, em suas cartas, vai falar que muitas pessoas viram o Senhor ressurreto. Então,
isso é testemunho ou evidência de que a ressurreição aconteceu. Inclusive, tem um dos evangelistas, que eu não estou recordando agora, que conta que depois da ressurreição de Jesus, os sacerdotes subornaram guardas para que contassem que eles dormiram, porque foram colocados guardas no túmulo. Então, Jesus não poderia, a não ser de forma miraculosa, milagrosa, ter saído. Então, os guardas foram subornados para dizer que dormiram e que por isso o corpo tinha sido retirado e eles não viram, porque isso faria com que, se o corpo foi roubado, não houve ressurreição. E o ponto máximo aqui é dizer que a morte não conteve Jesus. Essas 4 testemunhas, eu estou me prendendo ao capítulo 20 do livro de João, que são essas 4 testemunhas, mas se quiserem aprofundar acerca da ressurreição, tem várias passagens bíblicas que vão dar relatos e mais testemunhas que viram o Senhor, mas aqui em João especificamente são essas 4. Elas viram Cristo ressurreto, puderam ver, puderam tocar, puderam ver as marcas. E esse ponto é crucial, por quê? Porque se Jesus só morreu, qual esperança viria depois? Nós seríamos como os discípulos, nós estaríamos como Maria Madalena, nós estaríamos como Tomé e quantos outros que após a morte encontraram-se desiludidos, mesmo Jesus dizendo que ele morreria para os nossos pecados. Mas daí, Paulo descrevendo a respeito da ressurreição, ele fala, bom, Cristo morreu pelos nossos pecados, muitos não estavam crendo, mas então acabou por aí? Cristo morreu e a gente está livre do pecado, para quê? Qual a sequência, qual a razão disso? De alguém morrer e ficar preso à morte. E se a gente, se Cristo morreu e ele ressuscitou para que a gente também ressuscite. Então, há uma ressurreição e a nossa esperança está na ressurreição. A morte foi necessária para perdão, para justificação, porque a partir da morte a justiça de Deus é satisfeita, mas é o passo para a eternidade, é o passo para a ressurreição. É como se a gente tivesse estagnado aqui e quando a morte é o que nos aguarda como um passo para transportar para aquilo que é o projeto final de Deus. Paulo, falando acerca da ressurreição, ele fala, a semente primeiro tem que morrer. Você vai colocar lá uma sementinha, ela não vai nascer daquela forma. Para falar da forma como a gente vai ressuscitar o nosso corpo, ele fala, é um corpo espiritual, é diferenciado. Você planta uma semente, a hora que ela nasce, a hora que ela vai dar fruto, ela vai dar fruto não igual àquela semente que foi colocada, vai ser um fruto diferente, embora seja a maçã, ou embora seja o feijão, mas a sementinha primeiro morre e depois vai trazer vida, e a vida vai ser num corpo, vai ser um corpo diferenciado. O corpo da ressurreição não é, segundo Paulo, o mesmo corpo corruptível. Então, essa esperança é o que nos move para a caminhada com Cristo. E aí João vai finalizar lá no versículo 30 e 31 assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome.
Então, o objetivo está definido. O objetivo dos sinais aqui, crer que Cristo é Deus. E crendo tem a vida em seu nome, que é a declaração, então, que Tomé faz. Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus é Deus. Ele ressuscitou. E para a gente concluir acerca da questão da ressurreição, eu gostaria de deixar o seguinte: crer na ressurreição para nós é tão importante quanto crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque se Jesus morreu e a sua ressurreição é a manifestação do seu poder sobre a morte, do seu poder sobre o pecado. A morte não o deteve. Se ele tivesse continuado morto, todos nós morremos. Ou, como diz o Janer, né? Janer fala que tem esperança de que ele vai encontrar com o Senhor sem precisar passar pela morte. Glória a Deus. Continuar crendo nisso. Mas a não ser que Jesus volte, nós vamos morrer. Né? E até que as coisas se consumam, nós não ressuscitaremos. Então, a morte por si seria apenas mais uma morte se a sequência do projeto de Deus não tivesse sido concluída na ressurreição e na glorificação do Filho, ele voltando para o Pai. Então, Jesus morreu, mas o melhor da história é que ele ressuscitou, é que ele venceu a morte. E aí, lá em 1 Coríntios 15, 19, eu vou concluir com os irmãos, lendo 1 Coríntios 15, que diz assim, 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os mais infelizes dos homens. Então, a gente só tem aquela expectativa boa, a esperança, a fé, porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos que Cristo ressuscitou, essas testemunhas disseram que viram, João registrou para que isso testificasse então, e o próprio evangelho diz, quando Tomé não creu, João narra lá que Jesus diz para ele que é mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé viu e creu. Mas é mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós não vimos, mas nós cremos. E por isso a nossa esperança permanece viva. A nossa esperança é essa certeza que nos move em direção a Deus. Porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele foi glorificado. Ele é a nossa salvação. Glória a Deus por isso.